Olá, que discutirá a importância da regulamentação da profissão do cuidador de idosos. O cuidador é quem auxilia o idoso e o acompanha em sua realidade cotidiana, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer, visando a sua autonomia, independência e bem-estar. A função do cuidador, para além de ser fundamental ao idoso no desempenho de suas atividades do dia a dia, cresce de maneira exponencial no Brasil. Segundo dados do Ministério do Trabalho, entre 2007 e 2017, o número de cuidadores saltou de 5.263 para 34.051, um aumento impressionante de 547%, que faz dessa ocupação a que mais cresce no Brasil. E esse aumento só tende a acelerar daqui para frente. A população brasileira está envelhecendo e, segundo projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, as pessoas com 65 anos ou mais, que hoje representam cerca de 10% da população, serão mais de 25% em 2060. Ou seja, uma em cada 4 pessoas será idosa no Brasil daqui a 40 anos. Por todos esses motivos, a Acirmesp, Associação dos Cuidadores de Idosos da Região Metropolitana de São Paulo, e o vereador Gilberto Natalini trouxeram esse assunto à pauta e organizaram esse encontro. Compõe o painel do evento as seguintes autoridades e personalidades: senhor Gilberto Natalini, médico e vereador; senhora Lídice da Mata, deputada federal; senhora Lídia Nadir Jorge, presidente da Acirmesp. E para moderar esse painel, convido a jornalista Lina Menezes, da Faz Muito Bem 50 Mais e do portal Tudo Sobre Alzheimer. Passo então a palavra à senhora Lina Menezes para a condução desse painel. Muito obrigada, Luciana Feldman. É um prazer imenso, gente, estar aqui hoje moderando essa conversa tão importante, né, no momento de pandemia, no momento de envelhecimento. E eu já comecei a receber, já tem 3 dias, viu, que eu comecei a receber aqui várias perguntas para a gente estar conversando com essas autoridades hoje aqui presentes. Agradeço todo mundo que está nos acompanhando aqui ao vivo e online, né? No final, quem não puder acompanhar a conversa, a nossa live inteira, que dura por cerca de 1 hora, depois nós vamos disponibilizar também um link, né, desse nosso bate-papo aqui hoje. Vamos iniciar. Eu vou dar cerca de 10 minutos, a média de 10 minutos, para que cada um de vocês possa fazer as primeiras considerações em relação a essa nossa temática, a importância da regulamentação da profissão de cuidador de idosos. Após 10 minutos de fala de cada um, nós vamos abrir, então, eu vou aqui selecionando e fazendo as perguntas do nosso público, telespectador que está nos acompanhando. Vamos fazer na seguinte ordem. Começaremos com a Lídia Jorge, da Acimesp, depois a deputada Lídice da Mata e depois o vereador Gilberto Natalini. Por favor, Lídia, a palavra é sua, para suas primeiras considerações. Obrigada, Lina. Um bom dia aos participantes desse encontro, deputada Lídice da Mata, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, ao vereador Natalini, Gilberto Natalini, médico e sempre ativo aos interesses da população da metrópole paulistana. Lina Menezes e Luciana Feldman, que com elas participaremos do 5º Congresso do Envelhecimento Ativo, por iniciativa do vereador Gilberto Natalini, que também nos atendeu a este evento. Meu bom dia a todas as pessoas que nos assistem pelo interesse em transformar a ocupação dos cuidadores em profissão que agora, pela pandemia, é muito importante para informações que os cuidadores fornecem aos familiares e profissionais de saúde. Nós não somos profissionais de saúde, mas somos os maiores interessados
na perspectiva de melhora da qualidade de vida dos idosos que cuidamos. A proposta da Sermesp sempre foi o reconhecimento da ocupação dos cuidadores que o Ministério do Trabalho reconhece pela Classificação Brasileira de Ocupação, o CBO, número 5.162, dígito 10, como registro na carteira profissional. Ano passado, houve aprovação da PLS 11/2016 para regulamentar pela profissão que foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro. Nossa intenção com esse evento é um novo projeto de lei para regulamentar nossa profissão com as mesmas funções descritas no CBO 5.162/10, com um grande interesse da Sermesp em capacitar e assistir os cuidadores, ajudar e informar as famílias que precisam cuidadores, o poder público que precisa conhecer nossas propostas e necessidades, que estão todos nós com maior envelhecimento aqui e agora. Para finalizar a fala, deixo meu legado. Cuide da pessoa que assiste você como espera ser cuidado. O nosso site, que é importante que todos que nos assistem entrem em contato, é www.acermesp.org.br. Estamos à disposição. Muito obrigada, viu, Lídia? Super importante a sua participação e a preocupação da gente estar reforçando e reformulando, né, essa possibilidade da gente regulamentar mesmo essa profissão que tem crescido exponencialmente no país. Agora eu passo a palavra à deputada federal Lídice da Mata para suas primeiras considerações. Deputada, está me ouvindo? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ao vereador Gilberto Natalini, ter nos convidado para participar dessa discussão, dessa troca de ideias, extremamente importante para os idosos em nosso país e para o povo brasileiro que vem envelhecendo a cada dia, o que é uma demonstração de nós temos no reconhecimento da profissão do fora tenha sido aprovada por unanimidade pela Câmara e pelo foi vetado pelo presidente da República. E esse veto traz inúmeros prejuízos à população, o prejuízo de você não ter o cuidador do idoso com seu direito. Puxa vida, o áudio está comprometido. Vamos ver aqui se conseguimos melhorar o áudio da deputada. Deputada, se a senhora estiver me ouvindo, eu vou pedir a gentileza para aguardar um pouquinho e eu vou pedir para o vereador Gilberto Natalini fazer talvez as suas considerações, vereador, para que a gente possa talvez melhorar esse link de internet com a deputada. Será que ela te ouviu? Será que ela te ouviu? Já, me ouviu sim. Pronto, daqui a pouco a gente consegue restabelecer o link com a deputada. Então, vereador, por favor, as suas considerações em relação a esse nosso tema. Pois não, bom dia a vocês, bom dia, Luciana, bom dia, ela voltou, bom dia, Luciana, bom dia, Lina, bom dia, Lídia, bom dia, deputada Lídice da Mata. Eu conheço a deputada Lídice da Mata desde a final da década de 70 e início da década de 80, quando nós lutávamos naquela época pela redemocratização do Brasil. Uma luta difícil, muito emocionante,
e eu quero dar meu testemunho que a deputada Lídice da Mata era uma das mulheres mais aguerridas na defesa da democracia, na defesa das liberdades e na defesa da qualidade de vida para o povo brasileiro. Então, uma honra para mim estar aqui com a Lina, com a Lídia e também com a Lídice da Mata nesse encontro. É muito honroso para mim. Eu queria dizer assim, bem rapidamente, mas eu estou falando do fundo do coração, viu? Eu estou falando o que eu estou sentindo de verdade mesmo. Você é uma mulher muito importante na história da vida política brasileira, a gente sabe disso. As colegas que estão aqui também são, cada uma na sua expertise, tanto a Lina como a Lídia, mas como a gente tem uma vida mais antiga, né, uma luta mais de décadas, né, eu me lembro de você perfeitamente. Faz tempo que eu não te conversava contigo, né, mas a amizade, o respeito sempre foi muito grande. Então, eu queria dizer o seguinte, nós estamos envelhecendo, o ser humano está vivendo mais, por uma série de motivos que eu não vou entrar em detalhes aqui para não ocupar o tempo da conversa, mas nós estamos vivendo mais, né? Cada ano que passa, nós vamos vivendo mais, né? A expectativa de vida em média da humanidade, no Brasil também, tem aumentado. Isso é muito importante. É bom viver mais, é muito bom. Todo mundo quer viver mais, todo mundo quer viver mais. Mas é importante viver mais com qualidade de vida. Não adianta querer viver mais, 10, 15, 20 anos a mais, se você não tiver qualidade de vida, autonomia, tirocínio, para expressar toda a sabedoria que você recolheu durante a sua existência inteira. Então, o nosso trabalho, eu sou médico, exerço a profissão de médico, embora seja vereador há 5 mandatos, mas eu exerço a profissão e eu atendo muito as pessoas idosas, muitos, naquele voluntariado que eu ainda tenho lá naquele bairro da Zona Leste, o Cangaíba, a maioria dos pacientes são idosos. Então, eu trouxe para dentro do meu mandato essa questão dos idosos com muita preocupação desde o primeiro dia que eu fui eleito em 2000 na Câmara, comecei em 2001. E dessa maneira a gente tem um trabalho contínuo aqui na cidade de São Paulo, no sentido de mobilizar as pessoas, discutir o assunto, comparar a situação da cidade de São Paulo, prepará-la para receber essa massa de pessoas idosas que estão chegando aqui na nossa cidade. E aí eu conto com parceiros importantes, né? Muitos parceiros. A Lina é uma parceira importantíssima desse trabalho nosso, do dia a dia, né? Também a Lídia, né, que a gente conheceu agora há algum tempo, com a questão dos cuidadores, e muito mais gente. Criamos o Congresso Municipal do Envelhecimento Ativo, vários anos estamos fazendo, agora vai ser em setembro, provavelmente, está marcado online, deve ser online, se a pandemia não diminuir. Algumas leis que a gente fez, que algumas pegaram na cidade, como o Agita Sampa, que é a questão do movimento, meia hora de movimento por dia para você agitar mesmo o teu corpo, a tua mente, né, para você viver melhor, com mais qualidade. A lei do envelhecimento, a lei do cuidador de idoso que eu fiz em São Paulo, que eu acredito que foi aprovada, foi sancionada, foi regulamentada e não está com implantação. Eu acredito que ainda nós não temos essa regulamentação da profissão, da ocupação de cuidador. Isso atrapalhou a prefeitura, atrapalhou a nossa lei. Nós achávamos que ia conquistar no Congresso a regulamentação, no fim houve o veto, o Congresso aprovou, como já disse a deputada Lídice, por unanimidade, e o presidente da República vetou a lei. E também, a gente, na Câmara de São Paulo, nós criamos, junto com o Grupo Apoio, que é um grupo muito legal de profissionais que tratam da questão do envelhecimento, nós criamos um curso de um dia, de preparação, de preparação mesmo, né? Não é um curso didático de meses ou de muitas horas, é um dia, mas é um dia muito proveitoso, onde as pessoas se inscrevem gratuitamente e fazem esse curso de cuidador de idoso.
E esse curso, nós já passaram pelo curso mais de 6 mil pessoas, nesses anos que a gente faz o curso. Então, a gente também tem um trabalho, eu vou encerrar por aqui, tem um trabalho de criar, de incentivar, de organizar os chamados bairros amigos dos idosos. É um trabalho que está começando agora, recomeçando agora na Vila Mariana, junto com a Unifesp, Escola Paulista de Medicina, Prefeitura e um conjunto de colaboradores, de entidades, de instituições que nos ajudam para que a gente transforme a Vila Mariana como um trabalho piloto num bairro amigo do idoso. Daí, nossa intenção é que aquilo vá se reproduzindo para outros bairros da cidade e depois a cidade de São Paulo se transforme numa cidade amiga do idoso. Temos também, para encerrar de vez, um trabalho grande com as instituições de longa permanência para os idosos. Estamos trabalhando juntos para melhorar a performance. Não é? Qual é a nossa intenção? É criar políticas públicas para que implante em São Paulo uma qualidade de vida para os seus idosos melhor. E aí, a gente agora, deputada, estamos trabalhando junto com todos esses parceiros para refazer o projeto de lei que reconhece a profissão de cuidador de idoso. Já uma vez que houve o veto, vai ser apresentado, está sendo elaborado, e a senhora tem toda a condição e a senhora precisa nos ajudar, e eu tenho certeza que vai fazer isso dentro do Congresso para a gente reaprovar, vamos dizer assim, o projeto de lei criando a profissão. Não vejo nenhuma idiosincrasia de existir o cuidador de idoso, ele não vai competir com a enfermeira, nem com o técnico de enfermagem, cada um tem a sua especificidade. E ele pode muito bem conviver com outras profissões. Não há necessidade de ter medo de uma profissão que veio para ficar. O cuidador de idoso veio para ficar, uma necessidade social muito grande dos dias atuais e futuros. Obrigado pela oportunidade da palavra. Obrigada, vereador Nataline. E agora, restabelecido o nosso link com a deputada Lídice da Mata, a palavra é da senhora por cerca de 10 minutos para suas considerações iniciais. Por favor, deputada. Como? Pode falar. A pergunta não ouvi bem. Olha, nós não temos no Brasil uma política de cuidado do idoso, nenhuma política nacional para o idoso. Nós tivemos vetado tanto um projeto de lei de regulamento do idoso, quanto o projeto de lei que cria, a deputada Leandre, que cria o Cadastro Nacional. Isso digamos, um sintoma de que o Brasil não sabe, não quer saber sobre os seus idosos, nem sabe como tratá-los. Nós visitamos alguns países, especialmente aqui na América do Sul, o Uruguai, onde nós participamos do debate a respeito da Política Nacional de Cuidado com o Idoso. E lá não apenas há um reconhecimento da profissão do idoso, quanto há uma solicitação de a respeito do assunto. Então, as universidades, os sindicatos, eles se compõem numa rede em que é assegurado, sob supervisão das universidades, é assegurado o conhecimento básico a respeito, a preparação básica para cada pessoa, para exercer a função de cuidador do idoso. E, mais do que isso, o Estado assegura ao cidadão idoso, seja com uma pequena dependência, uma média dependência ou uma grande dependência, o acesso a um cuidador, com recursos também divididos entre o cidadão e o governo do Estado, para que aquele profissional possa lhe ajudar. Então, quando você conhece essa política, você percebe quanto nós não temos política de cuidado do idoso, quanto nós não temos uma inserção real, uma articulação real com
o Estado, os estados regionais, os municípios, para tratamento do idoso. O tratamento do idoso é realizado nas instituições de longa duração, chamada de asilos, pelos municípios, é um misto de uma municipal, do poder público, com a caridade cristã, desenvolvida, destacada, pelas pessoas que cedem, fazem doações de material para aquele funcionamento das IUPs. Então, não há, volto a dizer, no Brasil, um engajamento sério, correto, para o tratamento e para o acolhimento da população idosa em nosso país. E há nisso tudo um preconceito que vem da ideia de idoso acima de 5 anos, ele não é vivo na sociedade, o que é um grande engano também. Eu tenho 64, daqui a pouco chegou a 65, e posso assegurar que todos nós temos capacidade produtiva e ainda podemos ajudar muito o país a progredir, produzindo com base na nossa experiência e com base no conhecimento da economia que cada um temos, do fazer que cada um temos. Como todos falaram, a ideia de que nós possamos ter uma profissão de cuidador do idoso precisa se consolidar no Brasil. Em geral, são as mulheres que são as cuidadoras, né? Seja as mulheres passam a cuidar de sua própria família, como as mulheres que chegam a ter o segundo grau, ou mesmo completo ou incompleto, que passam a cuidar do idoso em nosso país, sem regras definidas de como elas atuarão, sem garantia de direito algum e, principalmente, de salário, sem garantia reais. E com que haja uma grande resistência entre deputados, uma grande resistência no planejamento e na economia do país, nos ministérios de planejamento e economia, porque consideram que isso impactará negativamente na economia, o que é um erro profundo. Se você for olhar e ver as pessoas de classe média e para classe média alta, todos, digamos assim, resolvem o cuidar do idoso na sua família, tendo ação de cuidadores, que é assim reconhecido na sociedade. Além disso, o fato de você não ter uma regulamentação faz com que outras profissões se sintam ameaçadas com a profissão do cuidador do idoso. É o caso do técnico de enfermagem e até um pouco da enfermagem mais profissional, que considera que o cuidador está, digamos, invadindo a sua área de atuação, o que não é verdade. E se a gente regulamenta a profissão e deixa isso muito claro, nós vamos também impedir esse tipo de situação, que é uma situação ruim das duas categorias. Perfeito, deputada. Muitíssimo obrigada pelas suas considerações. Nós já temos uma série de perguntas mesmo, inclusive, sobre essa sinergia entre o técnico de enfermagem, enfermeiros e cuidadores mais informais. Mas antes, eu gostaria de colocar já para os três, especialmente para o vereador Nataline, porque está me chegando aqui muitas questões semelhantes pelo medo que as pessoas têm de repente, reformular, entrar de novo com todo o movimento, ter aprovação em Brasília e, de repente, o nosso presidente vetar novamente a regulamentação da profissão. Então, está me chegando aqui pergunta do Antônio Leitão, que é psicólogo e gerontólogo até do Rio de Janeiro. A gente está com pessoas de todo o Brasil aqui assistindo, não só de São Paulo. A própria Vera Calvila, que também foi presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, a Séries Eloá Ferretti e uma série de outros telespectadores perguntando o seguinte: vereador, é possível
se criar uma regulamentação desta profissão do cuidador de idosos, também em termos a nível municipal ou até mesmo estadual, além da questão federal, ou não? Não, não é possível. Que a atribuição para criar uma profissão, para regulamentar uma profissão, para a profissão passar a ser uma atividade oficial reconhecida pelo governo brasileiro, tem que ser através do governo federal. Por isso que é importante o projeto de lei na Câmara, e depois provavelmente vai ao Senado e volta para a Câmara, e o importante também é preparar o terreno com a pressão democrática necessária para o presidente da República não vetar, porque senão a gente perde um tempo e um trabalho enorme. Do ponto de vista do município e do Estado, nós não temos atribuição para criar por lei nenhuma profissão. Lídia, pergunta, complementando essa questão, entidades de representação como a que você preside, a Sermesp, como é que vocês podem se articular, estão se articulando? Vocês acham que vocês terão força suficiente? Nós temos representação nos outros estados também para poder fortalecer esse movimento de aprovação em Brasília? Espera aí que o microfone da Lídia está desligado. Alan, por favor. Continua desligado, só um minutinho, gente. Perfeito, Lídia, pode falar, por gentileza. Ligou, eu desliguei porque tinha barulho aqui em casa, para não confundir. Na verdade, nós somos, a Associação dos Cuidadores de Idosos já existe em 6 capitais: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Florianópolis, Brasília, Goiânia, e em São Paulo ainda existem algumas associações que nós temos contato, que estão sempre junto conosco, nas cidades, né? Bragança Paulista, e a mais antiga de São Paulo, em Campinas, e a mais antiga é a de São José do Rio Preto, com quem nós temos contato. Tem Valinhos e Vinhedo também. E no Rio Grande do Sul, não na capital, mas acho que Santa Maria, tem uma associação também, a Renascer, que é com o Eduardo. Eu tenho contato com todo esse pessoal, e quando eu estive em Brasília, nós já estivemos, alguns de nós, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, já estivemos em Brasília para tentar regulamentar da melhor forma possível, para que seja realmente sancionada a nossa profissão, né? O projeto de lei para a nossa profissão. E nós, quando houve o veto, alguns se juntaram para poder mudar ou para regulamentar. Eu acho muito difícil. É melhor que nós façamos um projeto novo, com mais consistência, e nós sempre pedimos que todas as associações de cuidadores de pessoas se juntem a nós, porque os cuidadores não são só os cuidadores de idosos. Nós estamos querendo regulamentar pelos idosos, pelos cuidadores de idosos, mas o projeto que foi sancionado começou pelo projeto das babás, que depois fizeram mais consistência para todos os cuidadores. Tanto que eu assisti uma audiência pública que a presidente seria Mara Gabrilli, que batalha muito pelos cuidadores, vocês conhecem, pela própria necessidade que ela tem, e pelo senador Flávio Arnes, que presidiu no lugar dela essa audiência e mostrou qual a necessidade. Por isso, eu tenho conhecimento da deputada Lídice da Mata, porque há pouco tempo também numa live com o senador Paulo Paim. Todos temos interesse, inclusive a parceria que nós temos com a ABG, que é a Associação Brasileira de Gerontologia, que também precisa regulamentar.
nós cuidamos da vida diária dos idosos, não cuidamos, nós ajudamos na saúde, reconhecida pelos médicos, pelos enfermeiros que ajudam. Então, nós só continuamos usando as prescrições deles, né? E dos profissionais, porque o envelhecimento tem muito profissional, né? Todos os profissionais que nos ajudam, a fono, a fisioterapeuta, a TO, o psicólogo, tudo, são muitos profissionais que colaboram. E nós levamos os idosos para todos esses profissionais para melhorar a vida, o que nos resta. Porque, na verdade, eu também sou idosa e a proposta é que nós melhoremos para que todos caminhem de uma forma mais útil e mais agradável. Com essa pandemia, todas as situações, situações que os cuidadores precisam ter para não levar os vírus do Covid-19 para casa de quem ele cuida. Perfeito. Muito obrigada, Lídia. Agora, veja aqui, deputada Lídice da Mata, o Luiz Moraes está colocando exatamente essa questão que a Lídia acabou de mencionar, que é preciso também ainda a regulamentação da própria profissão do gerontólogo. Nós temos aqui o José Maria Silva também fazendo essa colocação, ou seja, qual é a grande dificuldade? Como é que a senhora está vendo a questão de um novo PL para que ele seja realmente aprovado? É preciso separar essas categorias, já que nós temos aí um conjunto de profissões e de funções ainda que merecem ser bem regulamentadas. Como é que a senhora vê essa questão de reformulação do PL? Nós teríamos que juntar algumas profissões ou seria mais adequado focar no cuidador de idosos? Deputada. Deputada? Bom, veja bem, nós temos hoje em torno de 23 propostas que tratam de profissionais relacionados com idoso, ou seja, a gerontologia, o cuidador de idoso, iniciativas que visam garantir uma remuneração determinada, mas ouso dizer que há sobre essa questão do cuidador de idoso, porque a gente aprovou o projeto, mas quando houve o veto, nós perdemos no plenário a discussão sobre o veto, né? Fomos minoria na decisão sobre o veto. Então, o que é que eu vi como grande discurso? É um discurso que se relaciona, me desculpem, com o machismo na sociedade. Somos maioria esmagador cuidador de idosos. Juntar dois projetos num só não resolve o problema, porque o que há na sociedade mesmo, numa parte, é a ideia de que não precisa fiscalizar, porque uma parte desse tratamento, desse cuidado são familiares dos idosos. Então, se são familiares, por que pagar? Né? A outra parte vê essa profissão do cuidador, digamos assim, como algo e, sendo informal, é fácil das famílias absorverem e poderem pagar, porque as famílias fazem a negociação direta, digamos que e o discurso do liberalismo absoluto, de que quando se regulamenta, fica para a sociedade absorver aquela profissão. Ou seja, tudo vem no sentido de que a responsabilização pelo cuidado do idoso será, na sociedade brasileira, sempre das mulheres,
próprios idosos, no caso de família, ou nos idosos dos outros, no caso de pessoas que são contratadas. Portanto, não é necessário regulamentar isto, porque quanto menos for o custo da família, melhor. É o que pensa aqueles que derrotaram a ideia nossa de o veto do presidente. Então, eu volto a dizer, isso tudo é o sintoma. A doença está em o Brasil não ter uma política real, nacional, de cuidado com o idoso. Não criar um sistema, inclusive, que possa unir pediatras com cuidadores, pelo contrário, com uma série de profissões, audiólogos, fisioterapeutas, um sistema do idoso como um sistema único de saúde que pudesse vir num pacote total em que as ações, em que o governo federal, os estados regionais e os municípios, cada um tenha a sua responsabilidade. Volto a dizer, o que vi de muito interessante foi na Espanha, quando participei de um seminário internacional sobre as cidades voltadas, né, inclusivas do idoso, chamadas cidades amigas do idoso, mas principalmente aqui no Uruguai, que tem uma população muito idosa e que, por isso, tem uma política nacional de cuidado, tinha, pelo menos até o governo passado, imagino que esteja mantido, uma política nacional de cuidado do idoso, que leva em conta o tipo de dependência que cada idoso tem, se ele precisa ou não de um cuidador, o cuidador que ele próprio escolhe, se ele pode pagar o cuidador, se não pode, é uma política de divisão, de ajuda ao pagamento do cuidador. Isso demonstra um sistema de apoio ao cuidado com o idoso. No Brasil não há. Aqui as instituições de longa permanência têm uma grande participação de privadas ou de instituições, como eu disse, muito simples na área de assistência social, que mantém apenas o idoso vivo. Não há um debate sobre o cuidado com o idoso, uma política de valorização que dê dignidade ao idoso no Brasil. Eu vejo as pessoas falarem de idoso, e muitos que discutem essa política, não os profissionais, médicos, geriatras e outros profissionais, como a doutora Lídia aqui colocou, mas que tratam o idoso de forma enfatizada. Se referem ao idoso como se fosse uma criança que é adulta, mas é dependente. E isso tira a dignidade do tratamento com o idoso. Então, eu acho que o idoso é um idoso, é uma pessoa que teve uma contribuição, que deu a sua contribuição e agora precisa que a sociedade devolva essa contribuição que deu em cuidado com ele. Então, nós precisamos de regulamentar políticas para o idoso no Brasil, inclusive regulamentando a profissão de cuidador, a gerontologia, e todas as outras profissões que podem se incorporar ao cuidado com o idoso, um sistema de apoio ao idoso, sistema de saúde e sistema de apoio geral, porque o idoso, nesse sistema de saúde, ele precisa também de garantia de acesso à cultura, de garantia de acesso à educação, de garantia em alguns casos, a sua reinserção em algum tipo de trabalho na sociedade. Então, você sabe que a senhora está coberta de razão, tanto é que nós temos aqui a Vânia Luz, lembrando que a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa é de 2006, né? E mesmo o Estatuto do Idoso, que nós temos lá, inclusive, várias dessas questões que a deputada Lídice acabou de mencionar, porém, muitas dessas questões não estão regulamentadas, estão no papel e ainda não estão na vida prática, realmente ajudando essa nova configuração que a gente tem do envelhecimento do país. Mas eu vou voltar aqui à questão
da regulamentação da profissão. E vou fazer a pergunta, por favor, para o vereador Nataline, que tem aqui, olha, a Carmen Ponce, que é de um grupo de cuidadores de Alzheimer, do Gaia Alzheimer, está falando, parabenizando pela iniciativa, a importância da gente estar discutindo essa separação, inclusive, dos direitos, né, das várias profissões. Então, está havendo muita confusão, nós temos aqui a Aline Cruz, o João da Silva, o Fernando, colocando o seguinte, qual que é a visão do senhor em relação à profissão do cuidador de idoso, à profissão da doméstica e as considerações do outro grupo, da enfermagem? Nós teríamos que separar muito bem essas funções para que uma não entre na profissão do outro, e a regulamentação pode ajudar nesse processo? Sem dúvida nenhuma. Aqui em São Paulo, nós temos hoje por volta de 1,5 milhão de idosos na cidade. E daqui 15 anos, nós vamos ter o dobro. O cálculo é que se chegue a 3 milhões de idosos na cidade, sem que a população da cidade cresça nessa proporção. Quem vai crescer mesmo, quem vai dobrar, é o número de pessoas com mais de 60 anos. Então, por mais que tenha, como a deputada disse, lá o deputado que fala, não, mas vai acontecer, vai prejudicar, vai pesar, vai pagar. Na verdade, é o seguinte, a realidade ela vai se impor. Porque desses milhões de idosos que estão chegando, uma parte deles, porque a gente trabalha porque o idoso tenha autonomia, independência, inclusive econômica, em relação à sua família ou a quem quer que seja, até o fim da sua vida. Agora, a gente sabe que isso não é possível. Uma parte das pessoas chega num determinado momento da vida, ela se debilita física ou mentalmente. Está aí o pessoal do Alzheimer. A gente está até com um projeto de lei aí para criar uma linha de cuidados, de acolhimento aos pacientes com Alzheimer na saúde pública de São Paulo. E é um problema o Alzheimer, mas não é só o Alzheimer, tem o problema da debilitação física, a pessoa às vezes não consegue se locomover. Para cuidar do idoso, é preciso ter algum tipo de formação, porque senão você pode, ao invés de ajudar o idoso, para dar um banho, o idoso precisa de tomar um banho na cama, ou levá-lo ao banheiro. Se a pessoa não tiver o mínimo de informação, ele pode, ao invés de ajudar o idoso, ele pode prejudicar esse idoso. Pode quebrar um osso, pode derrubar, tá certo? Para alimentar o idoso, tem que saber como que alimenta, senão você pode dar a comida de uma forma que ele se engasgue, tá certo? Para você cuidar, por exemplo, das secreções pulmonares, você tem que saber cuidar. Quando precisa do cuidado mesmo, que a pessoa precisa, certo? Que tem que ter ao lado alguém que cuide, esse alguém que cuide, ele tem que se capacitar. Não pode ser assim, não, bota lá fulano qualquer que tá, a pessoa vai lá para cuidar da casa e dá uma espiadinha lá, ver como é que está o idoso. Muitas vezes isso não é possível fazer. Por isso que eu estou dizendo que vai ser uma imposição social essa questão de cuidar dos idosos. Por quê? Porque até hoje o número de idosos era possível ser cuidado pela família, era possível ser cuidado numa instituição de longa permanência, ou era possível vir 2 vezes por semana alguém para fazer. Hoje não, hoje o número de pessoas que ficam sem autonomia dentro de casa, com a idade avançando, cada vez é um número maior. Então, vai exigir, sim, cuidador, é uma realidade. Eu falo isso aqui com maior tranquilidade. E eu vou, para terminar, para não ocupar muito tempo, eu vou dizer a vocês o seguinte: essa profissão não compete com nenhuma outra profissão. Não compete com a enfermeira, não compete com a técnica de enfermagem, não compete com a doméstica. Enfim, ela tem um caminho próprio, né? Alguns já me falaram, poderia ser uma subespecialidade da enfermagem. Quer dizer, ela poderia estar no guarda-chuva da enfermagem, tem a enfermeira, tem o técnico de enfermagem,
Bom, enfim, ela poderia estar ali. Isso é uma questão de se discutir, mas ela não vai tomar a vaga da enfermeira, nem tomar a vaga da técnica de enfermagem. É um moto próprio, essa é a verdade, isso vai acontecer, mais hoje ou mais amanhã, porque a necessidade, a realidade da vida exige que nós tenhamos gente formada, gente apropriada para cuidar Nós temos aqui em casa uma idosa de 96 anos, minha sogra. A minha esposa é que cuida da minha sogra. Ela teve que fazer uma preparação. Ela teve que verificar, estudar, se dedicar para poder cuidar da mãe, porque senão, ao invés de ajudar a mãe, ela iria, uma hora ou outra, prejudicar a idosa. Isso acontece em muitas famílias. Então, a profissão do idoso, nós não estamos falando isso para agradar ninguém, nem para desagradar ninguém, é uma realidade, ela precisa existir na medida em que o número de idosos que são dependentes de cuidados é cada vez maior na sociedade. De São Paulo, do Brasil, da Bahia, deputada, provavelmente também está crescendo muito aí o número de idosos do Brasil e do próprio planeta. É uma coisa concreta, objetiva. Nós não vamos abandonar os nossos idosos à sorte deles. Nem vamos fazer como os elefantes. Quando o animal envelhece, ele caminha lá para o cemitério e fica lá esperando a morte chegar. Nós somos seres humanos, nós temos outras concepções de vida. E nem vamos na cantilena daqueles que acham que o velho é inferior, que tem que deixar o velho para ele morrer sozinho ali, num cantinho. Que isso? A pessoa produz 70, 80, às vezes até mais anos da sua vida para a sociedade tem a obrigação de lhe oferecer cuidados no final da sua vida. Inclusive, para terminar de verdade agora, cuidados de políticas públicas. A nossa lei de criação de cuidadores de idosos na cidade de São Paulo, ela veio por uma necessidade, ela não foi implantada porque a profissão não está regulamentada, ou seja, não há cuidadores oficiais na praça, só oficiosos. Então, a prefeitura não pode contratar essa gente, certo? É isso. Lídia, você concorda com o vereador? Como é que você vê pela CEMESP as principais questões, as dificuldades? Concordo plenamente com o que o vereador colocou e concordo principalmente com o que já foi dito pela deputada, porque, na verdade, as pessoas começam a infantilizar o idoso, vozinha, tiazinha, não é? Todo idoso tem um histórico. Eles viveram uma parte que nós não conhecemos. E eu acho muito importante que nós demos ouvido a eles para que nós saibamos como é que foi a vida deles. E eles têm um histórico muito bonito, tem muita gente com muita competência, que pode até nos ajudar a melhorar a própria forma como a gente vive, porque, de um modo geral, os idosos que nós cuidamos, eles sempre viveram em comunidade, e as pessoas, de um modo geral, eu acho que até a pandemia vai nos mostrar que a gente tem que começar a conviver em comunidade. Todos os vizinhos se conhecem, e o Natalini sabe disso, porque ele é de descendência italiana e é morador de São Paulo. Todo bairro sempre foi uma cidade de interior. Todos se conhecem e todos se ajudavam. Atualmente, a gente precisa voltar a que isso aconteça, porque nós somos seres humanos e nós precisamos ajudar quem precisa e ser ajudado quando nós precisamos. Eu acho que isso que é fundamental, que os cuidadores tenham consciência de que, quando ele trabalha, ele com as pessoas idosas, eu não sou da família, eu trabalho e eu tenho que ter consciência do meu trabalho e da minha preparação. Não adianta eu querer trabalhar com o pessoal que tem Alzheimer, porque eu trabalhei com o pessoal que tinha Parkinson, com quem já teve um AVC. Eu acho que são as coisas que nós precisamos deixar claro para os cuidadores. Não é porque eu cuidei do meu pai, ou da minha mãe, da minha avó, que eu vou saber cuidar dos idosos. Não. Eu preciso ter conhecimento dos profissionais que nos ajudam a levar melhor
o nosso trabalho da vida diária das pessoas que cuidamos. Perfeito, Lídia. Deputada Lídice da Mata, uma pergunta específica aqui. O Jorge Gemer diz o seguinte: se essa atribuição hoje do cuidador de idosos, que não está regulamentada, já tem implicações nas responsabilidades civis, criminais, penais, quanto às partes envolvidas, mesmo não sendo uma profissão regulamentada. Como é que a senhora vê essa questão? A importância da gente apressar essa regulamentação da profissão, né? Eu acho que a deputada não está ouvindo a minha pergunta. Deputada? Não estou lhe ouvindo agora. Está me ouvindo agora, deputada? Você disse que essa atribuição do cuidador não está regulamentado em implicações civis, penais e criminais. Como a senhora vê, a responsabilização sem regulamentação. É mais ou menos isso que foi perguntado, né? Exatamente. Ora, eu acho que é grave, né? Exatamente porque você tem toda a precarização, você não tem uma profissão que passa pela exigência de um cuidado básico e ainda assim criminaliza aquele que está lá cuidando e que não recebeu nenhuma formação que viesse a ter o conhecimento do que significa a ação dele. Eu vou citar exemplo. Eu tenho uma amiga que tem uma mãe que tem 100 anos e tinha 3 cuidadoras. Fez um revezamento de cada um agora no período com medidas de segurança, tomavam para todas. Uma delas, que coordena o grupo, disse: olha, estou sabendo que a fulana, uma daquelas moças, realmente fica em casa, não vem trabalhar aqui, porém tem um sobrinho que mora com ela, que passa o dia inteiro na rua jogando bola. E aí ela informou a mãe da senhora que estava trabalhando. Na minha opinião, é que é sair do trabalho. A moça demitiu ela. 20 dias depois, teve a notícia. Uma dela estava hospitalizado com Covid e ela própria também tinha Covid. Né? Então, veja mas ela não ideia da responsabilidade dela, da responsabilização, inclusive penal, que ela podia sofrer numa situação dessa. Porque no Brasil, ninguém é punido por nada em tese, né? As responsabilidades das profissões, elas têm que existir para que os conselhos possam fiscalizar, para que ela possa recolher ou recorrer a um conselho profissional para lhe defender no momento de importância desse, ou eventualmente também para que aquele que contratou seu serviço possa ir à justiça de uma função ou de que ela teria que ter qualificação para exercer. O emprego doméstico é uma coisa, a enfermagem é outra e o cuidador de idoso é outra. Tem ligação as duas coisas? Tem. Como uma tarefa de economista, tem ligação com a de administrador ou de outra profissão, mas isso não significa que não exista um reconhecimento da profissão, um conselho profissional, um sindicato profissional, por diante. Um administrador pode tratar de orçamento, assim como um economista pode tratar de orçamento e um contador pode tratar também dentro de uma outra perspectiva. Mas mesmo nesse ambiente de ações comuns ou de conhecimentos próximos, há uma diferenciação em cada ação. Uma tem mais ênfase numa coisa do que noutra. Portanto, a regulamentação da profissão do idoso é extremamente importante,
para que nós possamos constituir de forma efetiva, profissionalizada, com regramentos que permitam, mesmo a uma pessoa da família, tomar o básico, e, como disse o Roberto, e poder cuidar da sua família, do idoso de sua família, mas todos dentro de uma regra básica. Que eu volto, não precisa que as universidades abram cursos, que é possível abrir esses cursos, voltar para uma carga horária, para uma definição, pode ser compatibilizada com outras instituições que prestam serviços educacionais, mas é indispensável que um cuidador do idoso saiba a diferença entre cuidar de um idoso com Alzheimer do que cuidar do idoso com doença de Parkinson, ou cuidar do idoso com alta taxa de diabetes do que cuidar de um idoso que não é diabético. Então, são situações, são conhecimentos básicos que não quer dizer que para ser um cuidador de idoso tenha que ter o conhecimento de um médico ou o conhecimento de um enfermeiro, que já é uma profissão também mais complexa, mais organizada no conhecimento mais complexo. Então, isso, a responsabilização civil demonstra o quanto nós precisamos ter uma regulamentação da profissão. Muito obrigada, viu, deputada Lídice da Mata. Olha, nós temos muitas perguntas chegando, perguntas inclusive específicas, né? Sobre o horário, a carga horária, salário, cursos, qual o tempo e a programação do curso para capacitar esse cuidador de idoso, enfim. Vai ser a primeira, eu acho que de muitas outras lives para a gente discutir, né, essa questão. Porém, nós estamos chegando ao final do tempo, então eu vou fazer só 2 considerações e vou pedir para cada um fazer o seu encerramento em cerca de uma fala rapidinha, de cerca de, no máximo, 2 minutos. Mas antes, o Moacir de Souza Soares, ele é secretário de Saúde de Caucaia, do Ceará, está mandando um grande abraço a você, vereador Nataline, né? Diz que vocês já lutaram muito pela causa da saúde em conjunto. E vou encerrar com uma pergunta de um telespectador, o João Bernardino. Ele diz o seguinte para os 3. Se tudo der certo em relação aos prazos do novo projeto de regulamentação desta profissão, na melhor das hipóteses, quando chegaria para a sanção novamente do presidente? Há alguma chance da gente sonhar isso para esse ano ainda ou não? Difícil. A palavra Lídice, depois... desculpa. A palavra primeiro da Lídia Jorge para o seu encerramento em 2 minutos, depois a deputada Lídice da Mata e, por fim, o vereador Nataline. Lídia, é com você. O senador Flávio Arnes apresentou recentemente um projeto de lei para incluir no Estatuto do Idoso a importância do cuidador de idoso. Eu acho que já começa a melhorar a nossa proposta. A regulamentação da profissão do cuidador e a luta da Senesp desde 2012, e embora a PL tenha 11 de 2016 tenha chegado ao Senado, foi vetada pelo presidente, a gente ainda continua batalhando pelo direito de uma profissionalização. Sabemos da importância do profissional do cuidador de idosos, da vida diária da pessoa idosa, e por esse motivo lutamos para serem reconhecidos. Nós temos parceria com a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, com a ABG, Associação Brasileira de Gerontologia, e com a Universidade de São Judas Tadeu. E a escola professor Makiguchi, que nos procurou, e isso tem nos dado muita importância e alegria para que os cuidadores de São Paulo todo estejam conosco. E convido a todos que outros encontros sejam realizados para que um novo projeto de lei seja apresentado ao Senado e aprovado para regulamentar a profissão do cuidador de idoso. Agradecemos ao ao vereador e à Luciana, que prontamente nos atenderam
e na realização deste evento, a deputada Lídice e a jornalista Alina Menezes, que aceitaram o nosso convite, além dos senadores Flávio Arnes e Mara Gabrilli, que não puderam participar hoje, mas apoiam o reconhecimento e a valorização do profissional cuidador de idoso. Muito obrigada, Lídia. Muito obrigada. Deputada Lídice da Mata, suas considerações finais em cerca de 2 minutos, por gentileza. É a minha que perguntou? Isso. Desculpa, é que eu não lhe ouvi toda a pergunta. 2 minutos para encerrar. Olha, eu acho muito difícil, 2 minutos, de que seja votado este ano ainda um projeto dessa natureza. Até porque ele foi rejeitado no ano passado, o veto. Né? Depois, há um forte preconceito contra essa questão do idoso. No é colocada na área da assistência social, onde apenas alguns deputados vinculados à saúde ou à assistência social, mulheres. Então, é uma maior, não passa muito pelos líderes que se acham num grau mais elevado. Acho, portanto, nós temos que ver todos os outros projetos que tratam do assunto. Pelo que eu vi, nenhum trata da regulamentação, novamente, trata já de outra maneira. E o que eu acho é que nós precisamos nos concentrar no esforço de criar um sistema de cuidado do idoso no Brasil. É claro que a regulamentação da profissão é indispensável, mas se ela está dentro de um sistema, acho até que teria mais condição de passar, porque nós sairíamos do debate entre as disputas de profissão e passaríamos para debater um sistema organizado de cuidado do idoso no Brasil, com capacidade de se impor ao Congresso Nacional como uma necessidade. No mais, estamos à disposição, a nossa comissão tem apenas 3 anos de existência e, portanto, ela inicia os passos, mas tem muita gente muito dedicada à causa do idoso. Muito obrigada pela sua participação, viu, deputada? Vereador Gilberto Natalini, por gentileza, o seu encerramento. Bom, eu aprendi com o Mário Covas, há muito tempo atrás, que não tem governo ruim para povo organizado. Então, vai depender muito da organização, da causa dos idosos, da causa dos cuidadores, a pressão legítima democrática sobre o Congresso, né? E a deputada Lídice sabe do que eu estou falando, né? Quando o povo se organiza e vai para cima de uma maneira democrática, as coisas andam mais rápido. Eu acho que a gente não tem ainda essa mobilização de baixo para cima e as associações jogam um papel fundamental, as entidades, as pessoas, os apoiadores dessa causa, para que a gente possa encorpar a regulamentação da profissão dos cuidadores de idosos. Eu, da minha parte, aqui em São Paulo, sou um aliado. Tudo que eu puder fazer para reunir pessoas, discutir, pressionar. Quando houve o projeto anterior, eu escrevi para o Congresso, eu escrevi para a relatora, na época, a deputada Benedita da Silva, no Senado também, pedindo, né, fazendo a pressão democrática. Então, vai depender da nossa organização e da pressão, o tempo que isso vai levar para ser retomado e para ser aprovado e até entrar em funcionamento no Brasil. Estamos na luta. O nosso Congresso de Envelhecimento Ativo, que é dia 28 de setembro, ele vai tratar de cidade amiga do idoso, bairros amigos do idoso, e com certeza nós vamos tratar dessa questão ali, é um número grande de pessoas, é um evento importante da Câmara de São Paulo, muito encorpado mesmo, com muita gente, e nós vamos tratar disso. Eu quero cumprimentar aqui e agradecer a Luciana, que trabalha comigo, que ajudou a organizar, que me ajuda nessa causa do idoso, na minha assessoria. Agradecer a Lina, que é uma parceira nossa
muito legal, muito gente boa. Agradecer a Lídia, que está na presidência da associação. Vamos continuar trabalhando junto. E agradecer também, cumprimentar a deputada Lídice da Mata, que eu tive o prazer de rever hoje. A senhora está muito bem, viu, deputada? As ideias continuam firmes, tá certo? E a sua cara está boa. Muito obrigada. É uma cara de esperança no Brasil. Eu fiquei feliz de te ver novamente. Tá? E cumprimentar os internautas que estão aí nos assistindo e que e parece que é bastante gente. Né? Vamos voltar com o assunto, se Deus quiser, proximamente. Tá? Um bom dia para vocês. Muito obrigada, vereador. Olha, gente, eu quero agradecer a todos os internautas mesmo, a todo mundo que está online com a gente durante essa 1 hora discutindo a importância da regulamentação da profissão do cuidador de idosos no país. A nossa mobilização, ela vai continuar. Eu vou reforçar, inclusive, agora o site da Acirmesp, que é www.acirmesp.org.br. Todos nós temos que estar realmente muito juntos, inclusive para que a gente possa dar início a reformulação desse projeto e que venham todos, a gerontologia, a geriatria, a enfermagem. A gente precisa se somar para a gente conseguir regulamentar, porque isso na ponta, né, é o benefício da gente cuidar bem de quem realmente precisa e que tem a maior fragilidade, que somos todos nós que estamos envelhecendo e que vamos chegar, né, a viver por muito mais tempo nesse nosso país. Muito obrigada pela participação de todos. Essa live, depois, a gravação estará no link, no site do nosso querido vereador Gilberto Natalini e também nas nossas redes sociais. Muitíssimo obrigada. Obrigada a todos vocês participantes, deputados. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada. Obrigada. Beijo para todos. Até a próxima. Obrigada, obrigada. Coração. Obrigada, Gilberto.